Olá pessoal do nono C, tudo bem? Na aula de hoje de redação, nós vamos dar início ao estudo do conteúdo da unidade 2, divulgação, textos de divulgação científica. Bem, esse gênero de texto vocês já estudaram, tá? Nas aulas de língua portuguesa. Então, vocês já tiveram um contato, tá? O primeiro contato foi na aula de língua portuguesa e que vocês, com certeza, né? Vocês farão ou já fizeram as atividades propostas, tá? Bem, na aula de redação, nós vamos conhecer o gênero, né? Que tipo de texto é esse gênero, né? Como esse gênero textual ele tem como finalidade, as características, tudo bem? Eu quero que você pegue agora o seu sistema e abra na página 49, produzindo textos, texto de divulgação científica. O que é um texto de divulgação científica? É um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Isso quer dizer o seguinte, que é uma espécie de um texto expositivo que vai expor sobre um determinado assunto e vai haver o quê? Uma argumentação, vai ter o quê? Opiniões, tá? Sobre aquele determinado assunto, certo? Esse tipo de texto, ele é produzido mediante a pesquisas, tá? Ele surge por meio de pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Pessoal, todo texto de divulgação científica tem um tema, apresenta um tema. E esse texto, ele vai pelo próprio nome já diz, divulgar, né? Ele vai divulgar em forma de pesquisa, ele pode vir em forma de pesquisa, né? Esses textos, antes deles serem elaborados, ocorreu uma pesquisa, tá? Pesquisas teóricas com aprofundamentos teóricos, certo? Resultado das pesquisas, resultados de investigações e mediante, né, a todos esses elementos, tá? Se constrói um texto de divulgação científica. Por que divulgação científica? Porque está ligado, tá? Está direcionado à ciência, ok? Eu quero que você pegue o seu marca-texto, tá? E você vai grifar lá no início do primeiro parágrafo a finalidade principal desse gênero textual. É sempre apresentar ao público-alvo resultados de pesquisas realizadas por pessoas especializadas em centros de pesquisas, geralmente em universidades. Bem, gente, qual o principal objetivo desse gênero textual, tá? É apresentar o quê? O resultado de pesquisa, tá? Os resultados de pesquisas. O público-alvo, aí nós temos o quê? Uma diversidade, porque nós temos também uma diversidade de temas, tá? Então, essas pesquisas, esses resultados dessas pesquisas, elas são realizadas por pessoas especializadas. Por exemplo, um texto científico da área da biologia. Então, quem vai escrever aquele texto? Né, que vai apresentar resultado de uma determinada pesquisa, um biólogo, olha aí, uma pessoa especializada, né? E onde esse tipo de texto ele é encontrado? Ele é encontrado nos meios acadêmicos, né? Por exemplo, nas universidades, tá? Nos cursos de mestrado, doutorado, tá? Ok? Bem, todo
Todo texto possui o quê? Uma estrutura. E o texto de divulgação científica também apresenta uma estrutura. Nós vamos conhecer a estrutura básica. Vamos lá. Você vai grifar conforme, tá? Como está aqui no slide, aí no seu sistema, tá bom? Vamos ver aí. Tese. O que é a tese? A tese é uma ideia central a ser desenvolvida ou uma explicação a respeito do objeto de estudo. Crianças, todo texto científico tem o quê? Uma tese, tá? Mais precisamente, um tema, tá? Então, por meio dessa ideia, né, considerada como ideia central, ideia principal, que é feita o quê? Toda a explicação, certo? A próxima estrutura, linguagem. Olha aí, no texto divulgação científica, a linguagem ela é utilizada sempre com clareza, né? Ela é clara e objetiva e na maior parte das vezes impessoal. Então, na linguagem você não vai encontrar gírias dentro desse tipo de texto, você não vai encontrar linguagem informal, tá? Linguagem que nós usamos no dia a dia. Então, nessa estrutura, nessa parte da linguagem, nós vamos ver que sempre atende aos preceitos da norma, podem grifar, da norma padrão da língua e ainda apresenta termos e conceitos científicos, tá? Ligado ao quê? Voltado à área, tá? E os verbos? Verbos, tá? Geralmente são empregados no presente do indicativo. Uma observação: a linguagem do texto de divulgação científica seja acessível quem? Aos leitores leigos. Então, olha só, o texto de divulgação científica, tá? Usa o quê? Uma linguagem técnica, tá? Específica da área. Porém, tá? Quem elabora tem muito cuidado, certo? Na linguagem, porque apresenta uma linguagem precisa, objetiva, certo? E se preocupa com aquelas pessoas que têm interesse em saber sobre determinado assunto. Então, aquelas pessoas leigas, né? Que são todos aqueles que não são especialistas na área, mas tem o quê? Uma curiosidade de saber sobre um determinado assunto. Então, o texto, em divulgação científica, a pessoa que escreve esse tipo de texto, tá? Ela tem o quê? O máximo cuidado para que aquelas pessoas, aqueles leitores que não são especialistas, tá? Sobre aquele determinado assunto, às vezes não podem compreender aquele termo técnico, tá? Eles tratam de uma forma mais o quê? Uma forma mais acessível à palavra, para ser bem entendido o texto, tá? Quando for lido, certo? Recursos visuais, tá? Costuma apresentar recursos visuais. Que recursos são esses? Fotografias, desenhos, imagens e fonográficos, tá? Infográficos que complementam as informações vinculadas que auxiliam no processo de interpretação e de compreensão do texto lido. Então, crianças, o texto, tá, de divulgação científica, ele não é só um texto em parágrafos, tá? Ele não se apresenta somente em textos em parágrafos. Ele apresenta fotografias, tá? Imagens, infográficos,
O que são infográficos? São textos visuais explicativos, tá? Que apresenta imagens e também gráficos, tá? Ok? Bem, aqui nós temos um exemplo de um pequeno texto, tá? Extraído de um periódico, tá? E que vai abordar sobre um estudo, certo? Olha aí, é um exemplo de um texto de divulgação científica. Olha a presença da imagem, né? O texto de divulgação científica, ele apresenta, né, esse tipo de recurso visual. Veja lá. Estudo prova que cães são capazes de reconhecer expressões emocionais humanas. Então, é o título do texto de divulgação científica. Então, vamos ver que nesse texto, através de um determinado estudo de uma bióloga, Natália de Souza Albuquerque, né, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, olha aí como esse texto ele surgiu do meio acadêmico, né? Então, esse texto ele vai abordar o seguinte: por meio de um estudo, ele vai comprovar, né? Por meio de um estudo que os cães, eles são o quê? Capazes de reconhecer expressões emocionais, né? Dos seres humanos. Então, veja aí, a máxima, o cachorro é o melhor amigo do homem, nunca foi tão verdadeira. A afirmação é reforçada pelo estudo da bióloga Natália de Souza Albuquerque, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, que comprovou, olha aí, o verbo comprovou que esses animais conseguem reconhecer e diferenciar expressões emocionais de raiva e alegria, não somente em outros animais. Olha aí, crianças, esse trecho, tá? Como é o resultado de um estudo, né? De uma pesquisa, de um estudo. Natália desenvolveu, olha aí, o estudo durante seu mestrado. Olha como eu falei ainda agora há pouco, como esse texto, ele é o quê? Ele foi vinculado do meio acadêmico, né? Através do curso de mestrado. Período que foi bolsista da CAPES. Ela explica que os primatas, como chimpanzés e macacos, são capazes de reconhecer emoções, mas apenas entre si. Até então, apenas esses seres humanos eram considerados capazes de reconhecer emoções de outros. A pesquisa de Natália mudou tudo. Um dos resultados mais interessantes é que os cães são os únicos animais fora dos seres humanos que conseguem reconhecer as emoções entre si e em outra espécie, comemora. Então aqui, crianças, esse trecho aqui desse texto, tá? Ele vai o quê? Comprovar que ele é um texto de divulgação científica. Por meio de um estudo, né, se comprovou uma tese, certo? Tudo certo, gente? Então, nós vamos finalizar esta aula, tá? Aguardem que vocês poderão fazer uma atividade relacionada a esse assunto e eu vou divulgar lá no grupo, tá bom? Tudo certo? Então, tchau, tchau, até a próxima.